Magic Price. Olá, uma coisa importante para falar para você. O Magic Price, ele não é útil somente para a área comercial. Ele pode ser útil para a parte financeira, para a parte fiscal, para a parte tributária, porque muitas vezes vamos pensar que entra um novo funcionário na sua equipe, na sua empresa, e também entra um novo funcionário na área fiscal da sua empresa. E ele quer entender como que funciona a cadeia, as regras tributárias. Então aqui, com o Magic Price, ele vai entender totalmente a cadeia. Mas ele quer entender detalhes da legislação que está sendo aplicada para ser calculada a ST em cada estado da sua ferramenta, do seu produto e da sua operação. Então vamos entender como que funciona tudo isso na prática. Então prepare-se que agora é a hora da visão dos cálculos tributários avançados. Então quando você quiser aprofundar um pouco mais nos detalhes tributários, vem comigo, vamos lá. Vamos simular agora a operação via rede. Nesta operação via rede, você tem todos os dados dos seus produtos, aqui você simulou, preço, desconto, repasse, chegou na DRE da rede. Então você vai avançando até você chegar um momento que depois da conta reversa, você tem aqui, ó, cálculos tributários avançados e detalhados. Aqui você clica no expansor aqui em cima, tem um sinal de expansor, vem aqui em cima e faz a expansão. Expandir. Pronto. Olha, nessa expansão, chegando aqui no começo, você tem aqui, ó, expansão para ICMS de compra. Então, quer dizer, olha aqui, nesse cenário, aqui vai ter o preço, vai ter a base de cálculo, redutor da base de cálculo, se caso tiver, com legenda, hein? Olha aqui, com legenda, chique demais. Então, tem a base reduzida, tá? Vamos pôr um exemplo aqui, desse caso aqui, vamos pensar que fosse para Minas, tá? Exemplo, Minas. Esse produto, como é lista positiva, não teria nenhuma mudança no redutor de base de cálculo. Mas esse produto aqui, o segundo, já é lista negativa. Se eu pôr para Santa Catarina, para qualquer outro lugar, ele vai ter uma redução na base de cálculo, na sua operação. Então já aparece tudo aqui no simulador de forma prática para quem quer entender os dados tributários avançados. Preço, redução da base de cálculo, base reduzida, ICMS da operação, o ICMS próprio e a carga tributária, aqui a carga tributária efetiva. Então isso aqui é o ICMS que geralmente está encapsulado dentro do preço e destacado na nota. Então você vai ter lá a base de cálculo, vai estar aqui a base de cálculo, vai estar o ICMS próprio nos campos da nota fiscal. Pronto, chegamos aqui, concluímos aqui o cenário do cálculo tributário avançado do ICMS de compra. Nesse caso, agora, a gente vai entrar na substituição tributária. Então, eu estou com os meus 3 produtos aqui e eu quero entender a substituição tributária. Qual que é o método de substituição tributária? Ele traz aqui para você que a regra é chamada de trava. E aqui existe protocolo entre os estados? Sim, existe protocolo. Traz até qual que é o protocolo. Se tem protocolo, então vai ter o destaque da ST. Então, qual que é a regra aqui? É a regra da trava. Procuro a trava entre os segmentos, é o primeiro aqui no caso. Clico aqui em trava e ele vai trazer para mim, no caso aqui, olha aqui na frente, aqui que a gente parou, a regra de São Paulo. No caso, o que ele vai pegar? Olha aqui, vai pegar que um produto aqui tem um PMPF, mas esse PMPF o produto tem um PMC e o PMPF é limitado ao PMC, então ele tem as regras. Depois aqui você tem também a regra da trava ajustada, dependendo da operação, o valor da trava, e depois tem o cálculo por MVA, porque São Paulo faz 2 cálculos por MVA, limita a base de cálculo ao PMC, e depois ele traz aqui qual que é a base de cálculo. Qual que é a base de cálculo afinal? Vai ser o PMPF, vai ser o MVA ou vai ser o PMC? Então, depois de várias e várias lógicas aqui, ó, tem várias lógicas todas concluídas aqui,
ele vai chegar e vai falar assim, ó, essa é a base de cálculo para esse estado. Então aplicou 18%, chegou aqui na ST débito, menos o ICMS próprio, que foi calculado aqui de 6,47, vai aqui dar o valor da ST. Olha, então aqui está tudo muito bem explicado e muito bem detalhado. Por que a gente não colocou isso lá na frente? Eu iria complicar tudo, né? Eu ia complicar para a área comercial. Então coloquei aqui no final, olha, eu quero olhar todos os cálculos detalhados. Aqui no final tem tudo para você. Geralmente, eu vou ser sincero, quem mexe mais nessa parte aqui acaba sendo algum aluno que quer aprender mais, ou principalmente a área financeira e fiscal tributária da empresa. Vamos mudar aqui um cenário só para a gente ver. Olha aqui, a ST aqui está na regra da trava. Se eu alterar aqui, vamos pegar aqui, ó, Minas Gerais, vou pôr aqui outro estado, tá? Minas Gerais. Olha aqui, ele já mostrou que lá em Minas é outra regra, é MVA, tá vendo? Então vem aqui, vou pôr Minas Gerais, MVA, e ele mostra por linha, tá? Então aqui nessa linha é trava e na linha de baixo, de cima, é MVA. Mas como eu vou pôr Minas para todo mundo aqui, você vai ver que ele vai trazer aqui Minas e tem também o protocolo entre os dois estados. Então, só que é o seguinte, por que que o PMPF aqui está em branco? Porque não é essa a regra, eu posso fechar, tá? E agora a regra é MVA, margem de valor agregado. Então, eu vou no bloco expansor de MVA e aqui vai estar o cálculo. O MVA dentro do estado, o MVA interestadual, porque essa operação é inter, é o MVA ajustado, que é o aplicado. Tem redução? Não. Qual que é a base de cálculo? Qual que é o ICMS? A ST débito menos o ICMS próprio, aqui é o valor da ST. Tá? Então tá tudo muito bem organizado. Então quando você separa aqui os estados, você consegue ter todos os detalhes. Todos os detalhes estão aqui para você na parte tributária. Lembrando que você tem regra por PMC, regra por PMPF e outras regras do Ceará, da regra da Bahia, regra do Amazonas, regra do Acre. Então tem alguns estados que ele acaba criando uma regra que acaba fugindo da regra padrão. Então não dá para a gente enquadrar. Então a gente foi obrigado a criar outros métodos. Então é isso, pessoal. O Magic Price é uma ferramenta que vem para revolucionar a sua inteligência comercial e tributária. O que a gente quer fazer não é substituir a área comercial, é dar mais inteligência e velocidade e resultados. Então, conte com a Sintaxe. Bem-vindo à Sintaxe, bem-vindo ao Magic Price, bem-vindo ao futuro. Magic Price.